esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, o incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos celebrando esta solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação, né? Manifestação. Aquele que nasceu agora é ali também visto, manifestado. Em primeiro lugar, às pessoas pobres, aos pastores, e hoje com a visita dos magos, né? Essa solenidade ela tem um contexto litúrgico para nós, né, cristãos, muito importante. O que representa a figura dos magos, né? A liturgia diz bem claro: eram magos, né? Não é um costume em Israel lidar com pessoas, admitir pessoas que mexam com essas questões de magia, astrologia na época, né? Mas, por incrível que pareça, a figura desses três homens, né, vindo de outros locais, de outros países, representa sim algo muito importante, né? Todas as nações, se cumpre a palavra que todas as nações virão adorar o Senhor. Adorar o Senhor aonde ele nasceu, em Israel, em Belém, na cidade de Belém. Então, a visita desses magos, desses três reis, desses três magos, né, que nós não sabemos ao certo se são reis da sua própria terra, né, mas se tem o costume de chamar culturalmente, né, e fazer festa. Hoje é a festa dos reis magos, né? Não se sabe se eles eram reis, mas se sabem que eram pessoas importantes do seu povo, né? Pessoas que sabiam, através dos efeitos, né, os gestos, as manifestações da natureza, sabiam identificar sinais. Por isso a presença aqui também muito constante dos astros, né?
noite, a estrela, a luz. Então eles sabiam identificar tudo isso. Isso servia de referência para eles. Então, vamos ter uma visão muito clara e importantíssima deste dia da Epifania. O que será que Deus quer nos mostrar hoje com essa solenidade? Em primeiro lugar, mais uma vez a igreja afirma o nascimento de Jesus. Isso é uma coisa importantíssima, a maior de todas. Tendo Jesus nascido na cidade de Belém. Belém é a cidade que acolheu o nascimento também do Salvador e se cumpriu, conforme escutamos aqui. E tu, Belém, de modo algum, é a menor das cidades. Aos olhos do mundo, aquilo significava nada. Uma pequena cidade, pequenos moradores, não tinha uma economia forte, não tinha uma atração como tem no centro de Jerusalém, mas Deus quis que seu filho ali nascesse. Uma cidade simples, porém foi a cidade que acolheu o nascimento de Cristo. E nós sabemos em quais situações. Uma cidade pequena, naquele momento também não se tinha lugar, alojamento para Maria dar à luz, e acaba indo ali no estábulo, nascendo numa manjedoura. E ali nós contemplamos esses dias também a Sagrada Família. Foi nesse espaço que José, Maria e o nascimento de Jesus ocorreu. Por isso que a igreja celebrou a Sagrada Família esses dias também, para lembrar a importância deste ato que foi vivido em família, o nascimento. Nós temos aqui essa figura muito interessante que aparece, que são esses três homens misteriosos. Não se diz da onde ele veio. Pode-se dizer ali, por pesquisas talvez, ou por ali intuição própria, um veio da Mesopotâmia, outro de outro. Não se sabe com precisão. Pode-se apontar o lugar, mas não se sabe. Esses três homens, eles vêm em primeiro lugar caminhando. Eles optaram por um caminho, como todos nós temos que optar pelo caminho que é Jesus. Jesus mesmo diz da sua pessoa: eu sou o caminho. Qual é o caminho que leva ao encontro com Jesus? Interessante é que esses homens escolheram o caminho, mas chegaram a um palácio errado, aonde não estava o rei menino, mas o outro rei, o rei Herodes. Quais os caminhos que levam a Cristo? Só pode ser um caminho da qual o próprio Cristo, o próprio Deus, o próprio Cristo ilumina. Lembremos que ele disse, o Senhor, e vamos escutar isso esse ano: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, cuidado com os caminhos que escolhemos. Muitas vezes pensamos que vai levar ao encontro de Jesus, mas pode se dar deparando com um outro rei. Um rei que não promove a vida, um rei que é egoísta, um rei que gosta de poder, um rei que é um assassino, um rei que faz de tudo para se manter no poder, na sua posição. E quando isso ocorre, não se encontra nele luz alguma, um rei sem luz. Essa é a figura de Herodes, um homem que chega ao ponto de mandar matar crianças, os santos inocentes, que nós celebramos no dia 27. Percebem como vai fazendo sentido as festas do Natal? O Natal, o nascimento, dia 26, o primeiro mártir, Santo Estevão, dia 27, os santos inocentes, dia 29, a Sagrada Família. Assim, no dia 1º, se voltamos para Santa Maria, Mãe de Deus, e hoje
festa da solenidade da Epifania, da manifestação de Jesus. Esse Jesus, ele deseja ser contemplado, né? Essa figura desses 3 homens desejam contemplar, desejam ver o rei dos judeus, porque eles tinham a clareza que esse rei é que vai mudar a história, a situação do mundo atual e a situação também do mundo futuro. E de fato Jesus mudou toda essa situação e continua mudando. Interessante que vão parar no palácio de Herodes, em Jerusalém, mas o menino nasceu aonde? Em Belém. Qual é o palácio de Cristo? É um estábulo. Aonde se procura um rei? Um palácio. Mas um palácio suntuoso, pomposo ou num estábulo? Então, com a figura desses 3 homens, nós aprendemos que, por melhor que seja às vezes a intenção de se chegar a Cristo, não se chega a Ele se não for atraído pelo Pai, pela luz do Espírito Santo, né? Surge essa figura, este sinal, né, da estrela. A estrela, ela é luz, né? Ela irradia luz, mas o seu corpo, nós sabemos, sólido, é frio. Quando há um contato com o espaço, aquilo se transforma em calor e se expande a luz, né? Muito bem, a estrela tem esse papel de indicar, né? O 6 diz assim: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, adorar o Rei, adorar somente aquele que realmente pode e vai mudar a história, né? E por engano, esses 3 homens também são obrigados a, em primeiro lugar, a passar por Herodes, aquele que não é o rei da luz e não salva ninguém, e prestar-lhes contas também. E Herodes tenta tirar proveito dessa situação, né? Engana esses reis, quer tirar esses reis do caminho, do objetivo deles, manda esses reis na frente para alguém segui-lo e, consequentemente, Herodes mandar ali ir atrás deste rei. Faz uma consulta aos sacerdotes, onde que deve nascer? Herodes é a figura de um rei que só se preocupa com ele e o poder, não é verdade? Se é judeu, não tem a mínima consciência da história, não sabe aonde o rei dos judeus nasce, não conhece as escrituras, não conhece a Deus. Como já dizia o santo, quem não conhece as escrituras ignora Cristo, a Deus. Herodes é este homem distraído porque só tem uma preocupação: ter poder, se manter no poder, e quem for ameaçá-lo, tirar de cena, mandar matar. Por isso manda seguir os reis e manda ali, né, de fato, não encontrar Jesus, mas começa a matar todos os meninos com menos de 2 anos nascidos em Israel, né? Ele não sabia se tinha nascido agora, um pouco antes ou 1 ano. Então todos aqueles com 2 anos devem morrer, e foi isso que ele decretou. Na verdade, nós estudamos esse dia. A resposta é daqueles que conhecem a palavra, né? Que estão perto de Herodes, dos sacerdotes, dos escribas. Eles responderam: nascerá em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. Hoje também é muito bom cada um de nós recuperarmos a atenção também com as Sagradas Escrituras, né? Daquilo que é escrito. Começar o ano atento à palavra de Deus, saber precisamente o que a palavra de Deus está conduzindo e dizendo a cada um de nós, né? Tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais da cidade de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel.
meu povo. Novamente, Herodes entra em ação, manda chamar em segredo um rei que não age na luz, mas sim nas trevas, pelos cantos, em segredo. Procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. Herodes é aquele homem também mau, mas que é muito preciso para se defender, não é verdade? Para ter a informação precisa, ele iria lá e resolveria o assunto, com a morte também de Jesus. Por esses dias nós vamos observar que a Sagrada Família foge para o Egito. Então, antes que Herodes chegue, José toma Maria e o menino e vão para o Egito, a famosa fuga do Egito. Por esses dias vamos escutar isso também. Depois que ouviram o rei Herodes, os magos partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Imagina, luz parada naquele que é a luz. Então a luz, que é a estrela menor, é atraída pela luz plena, que é o próprio Filho de Deus. Por isso se fala, a estrela parou exatamente sobre o menino, na direção do menino, porque a luz atrai, a luz plena atrai a luz que não é plena. A luz se dá bem com luz. É isso que nós temos que ser. Qual é a luz plena? É Cristo. Nós somos iluminados no batismo para estar sempre com Cristo. Que a nossa luz esteja vindo da luz plena de Cristo. Esse é o sinal da estrela, que nós temos aqui no Evangelho de hoje. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, isso significa que Deus deu a oportunidade deles restabelecerem o caminho que eles não tinham ainda tido como certeza do encontro. Primeiro, foram ao palácio do ditador, do assassino, daquele que quer poder, daquele que está nas trevas, não tem luz. Agora retomaram o caminho, retomaram e encontram ali um novo palácio, que é uma manjedoura. Estavam ali numa manjedoura, o rei de Israel. Sentiram uma alegria, e é assim que nós devemos também entender esta passagem. É possível retomar ao caminho quando nós mesmos queremos ou achamos que estamos indo para o caminho certo, mas quando vai ver, não era aquele caminho. Mas Deus permite, como permitiu a esses homens que vieram de tão longe para isso, para ter o encontro, retomarem o seu caminho e encontrarem a Jesus na luz, no palácio onde a estrela iluminava aquele que era a luz, o próprio Jesus. Não no palácio das trevas, onde há o Herodes, o assassino, o sedento de poder. Não se encontra a Cristo onde não há luz, onde não há a indicação do próprio Deus, porque Ele vai ser a luz que guiará os povos definitivo. Sentir alegria, claro, sentiram essa alegria, porque retomaram ao caminho certo. É a oportunidade que Deus dá. Estamos vivendo também esse ano, foi aberto agora o jubileu, A igreja está um ano de jubileu, um ano de festa, mas acima de tudo para recuperar a alegria através do quê? O perdão dos pecados e a convivência pacífica entre as pessoas. O perdão leva à convivência pacífica
esses dois acontecendo, o que o Papa Francisco diz, leva à esperança de que cada um de nós vai contribuir em nome deste menino rei, deste menino luz que se apresenta a nós, da qual está em nós, está no nosso meio, da qual nós seguimos o seu caminho, ele é o caminho, também dá esperança da nossa fé ao mundo que tanto necessita. Por isso o jubileu vem com esse nome, Peregrinos da Esperança, por onde caminharmos, perdoados, reconciliados e ao mesmo tempo amados por Deus, vamos ser sinal de esperança para aqueles que ainda não sentiram esta alegria. A alegria que os magos sentiram ao ver Jesus. Muitas pessoas ainda não viram Jesus plenamente, não o reconheceram, não sabem onde ele está, não mais numa casa, mas não sabem onde ele está situado na sua própria pessoa, na sua vida, na sua história. Aonde está Jesus? Aonde nasceu Jesus na sua vida, no seu território, na sua história? Esta é a questão do Evangelho atualizado hoje, né? E quando você o encontra, qual é o grau da sua alegria? É muita, é pouca, é nenhuma? É uma alegria passageira ou uma alegria que não passa? Né? E por fim, entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Engraçado, né? Homens que não são judeus se ajoelham a um judeu que é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. E os judeus, na figura de Herodes e seus súditos, sacerdotes, queriam matá-lo. Não se ajoelham, não se prostram, não reconhecem a Jesus. Abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Né? Ouro representa ali essa questão do poder, da realeza de Cristo. Ouro. O rei usa uma coroa de ouro. Não é assim? O poder de Cristo. O incenso, quando usa incenso na liturgia, é para que o mistério nos envolva a todos. Por isso que tem que ter muito incenso. Né? As pessoas não gostam, fumaça. Mas não é isso, né? Não, o incenso envolve a cada um de nós. A partir do altar, envolve a Assembleia. Então, o mistério de Cristo e a mirra que servia para passar no corpo, né? E para preservar o corpo. Então, a mirra representa a paixão de Cristo, o ouro, o incenso e a mirra, né? Esses presentes, então, dizem um breve resumo do que será a vida desse menino tão pequeno em Belém. Ele é rei, ouro, né? Depois, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? A questão do incenso, a sua divindade e a sua humanidade, divindade também. E a mirra, ele dará a vida por cada um de nós. Lembremos daquela parte que a mulher traz o perfume e Jesus lhe deixa, ela está trazendo esse perfume, o bálsamo, ela está já preparando a minha para o dia da minha sepultura, bálsamo. Então, é este menino que os reis vieram hoje adorar. E é esse menino que nós também devemos adorar sempre. Eles adoraram, entregaram seus presentes, missão cumprida e voltaram. Tinham dois caminhos para voltar. Qual ele escolheu? Avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Todos nós temos aí, Herodes. O caminho de Herodes é o caminho do mundo. Mas a intervenção do Senhor: não volte para Herodes. Retomaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Não ao mundo, mas há um outro caminho que leva a Deus. E este caminho é este menino, é Jesus. Então, poderíamos falar aqui o dia inteiro sobre esse Evangelho, mas espero ter explicado corretamente a importância dessa solenidade de hoje, né? O importante
ir sempre a Jesus. E hoje nós vamos a Jesus através dos sacramentos e através da palavra. Tendo recebido o sacramento, tendo escutado a palavra, a terceira via e a via definitiva para ir até Jesus é o próximo. Você se alimentou, se fortaleceu, você escutou tudo o que é necessário para agir conforme a vontade de Deus e a vontade de Cristo. Encontre Jesus no próximo. O próximo. E daí vem a pergunta que nós vamos escutar no ano também, em um determinado momento. Mas quem é meu próximo? Foi? Então, quem tem Jesus sabe quem é o seu próximo. Quem a deve ser manifestar também, para que aquele que ainda não viu possa ver, contemplar, se alegrar com o Rei, com aquele que tem o poder, com aquele que é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, e aquele que entregou a sua vida e mais, ressuscitou. Qual foi a parte final disso tudo, depois que Jesus ressuscitou? A luz do túmulo, né? Saiu a luz, Ele é a luz. Não há mais trevas, morte, escuro, ressurreição, luz. Esse é o sinal do Cristo, a luz eterna, verdadeira, que vai guiar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,